Então, que nesse momento nós possamos convidar Jesus a adentrar em nossos lares, a estar conosco, e vamos procurando sentir a sua serenidade, a sua paz, a sua luz, nos fortalecendo fisicamente e espiritualmente. E é assim, com alegria e com gratidão, que hoje iniciamos o nosso Evangelho. O tema é Ouça-nos, está no livro Pão Nosso, e Emmanuel nos traz a parábola do mal rico, aonde ele tira essa frase: disse-lhes Abrão, eles têm Moisés e os profetas, pois que ouçam-nos. Está no Evangelho de Lucas. Quando Jesus narra essa parábola do mal rico, ele nos conta que havia um homem muito rico e que ao lado da casa dele ficava um pobre chamado Lázaro. E esse homem tinha o corpo coberto por úlceras, aonde os únicos que vinham lhe fazer companhia eram os cães. Um dia, Lázaro morre e ele se vê numa região muito bonita, onde ele se sentiu em paz, se viu curado daquelas feridas, e à volta dele, diz o Evangelho, anjos o amparando. Hoje nós entendemos, são espíritos benfeitores, auxiliando. Depois de um tempo, o rico morre. Mas aonde ele se vê? Num lugar de tormentos. E ele chama por Lázaro, pedindo para que Lázaro colocasse na língua dele uma gota de água. E aqueles que estavam à sua volta lhes dizem: entre você e Lázaro há um grande abismo. Você não pode chegar aonde ele está, e nem ele pode vir aonde você está. E ele diz assim: então, vão falar isso aos meus 5 irmãos, para que eles não acabem vindo para esse lugar de tormentos que eu me encontro. E a voz lhe diz: mas eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então, com isso, Jesus não vem nos dizer que aquele que mais sofre com dores, com dificuldades, com a miséria, com a penúria, é que vai ter depois compensas, consolações. Não, isso não tem a ver, né, em sermos pobres ou ricos. Tem a ver da forma como nós vamos encarar essas dores, essas provas. Lázaro mostra que ele não se revoltou, não blasfemava contra Deus. E entendia que ali havia uma razão muito grande, uma razão muito profunda para aquelas dores. Não tem a música que diz: não somos vítimas, né, das circunstâncias, porque muitas vezes passamos pela dificuldade. O que a gente diz? Se vê na condição de vítima. E não existe vítima, existe a lei.
de ação e reação, ao contrário do rico, aonde muitas vezes nós recebemos tanto, da vida para justamente exercer a lei da caridade. Muitas vezes a nossa reencarnação é justamente aprender a exercer a caridade, o amor a nós e o amor ao próximo. Hoje nós vemos que temos muita informação, as informações vêm de todos os cantos, lugares, por meios que nós temos acesso, informações para tudo. Lógico que o nosso enfoque são as informações espirituais. E Emmanuel coloca quantas vezes a criatura fica sem o seu ente querido e ela diz, mas como eu preciso de uma mensagem, como eu queria notícias. E a gente entende hoje sobre a questão das psicografias, o que são cartas, mensagens que vêm do mundo espiritual, chegam até nós através dos médiuns. E eu tenho a oportunidade há muito tempo, há muitos anos, de trabalhar no centro espírita, num trabalho de psicografia. Então a gente aprende muito, é uma experiência enriquecedora, porque ouvimos vários relatos, várias histórias, e são histórias reais, não são histórias da novela, do livro, não, histórias reais, que nos ensinam, nos amadurecem muito. Então, quantas vezes não chega a esposa que diz assim, mas como eu estou sentindo falta do meu marido, uma pessoa que eu convivi tanto tempo, que eu tanto amei, queria uma mensagem. E, felizmente, tem o médium que traz a mensagem. E aí o que diz a mensagem? O espírito, o marido que agora está no mundo espiritual. Eu espero que você esteja feliz, que você continue na sua caminhada, que eu agora procuro compreender melhor. Aqui existem terapias que na Terra ainda são desconhecidas, terapias para o autoconhecimento, para entender aquilo que nós conseguimos fazer e o que deixamos de fazer. Então, segue a tua vida, seja feliz. Nós continuamos ligados pelo coração, pelo sentimento. Vou continuar trabalhando, estudando, e você continua dessa forma, Você vai ter sempre o meu amor, o meu carinho. Quando a esposa recebe e lê palavras tão bonitas, consoladoras, construtivas, o que ela diz? Imagina se meu marido iria falar isso para mim, para eu continuar, seguir minha vida, ser feliz, reconstruir. De jeito nenhum, eu não acredito em nada disso. Quer dizer que ela teve ouvidos de ouvir? Não. Não é porque ela estava em busca de algo que fosse interessante para o coração dela, mas não daquela nova realidade. Não de sentir ali aquelas palavras boas, dele buscar autoconhecimento, terapias, coisas salutares. Outros vêm e da mesma forma, muitas vezes preocupados com a divisão de uma herança, bens materiais, os negócios que ficaram. E o médium é inspirado e diz:
mas a sua família, vocês têm alguma crença? Vocês fazem o evangelho do lar? Fazem uma oração? E o que a pessoa diz? Não, e todo mundo é muito ocupado, nós não temos tempo para isso. Eu vim mesmo para querer saber o que vai agora acontecer na nossa família. Ou seja, como se a gente fosse procurar ler a sorte, saber o presente e o futuro, mas sem se preocupar com o coração, com o sentimento, né? Com as emoções, com o amor. Então esses não têm os olhos de ver, não têm ouvidos de ouvir, porque ainda estão presos ao orgulho, à vaidade. E aí nós temos outras informações que nos chegam, por exemplo, através do sonho. Às vezes a pessoa diz, eu sonhei. Mas nem vale a pena falar. E não tem sentido, não tem pé nem cabeça. No entanto, Freud, como ele tratava muito dos pacientes? Pela narrativa dos sonhos, que tinham códigos, significados, símbolos, e ele ia ouvindo, analisando e chegava à cura daquele paciente. E nós, da mesma forma, quando nos desprendemos através do sono, o desdobramento da alma, nós entramos em contato com o mundo espiritual, com aqueles amigos, pessoas queridas, que vêm e nos ajudam, nos esclarecem alguma coisa. Quando a gente acorda, nós nos sentimos fortalecidos, vem aquela ideia, uma ideia mais original, criativa, para aquela situação que estamos enfrentando. E, no entanto, é algo que nós muitas vezes desprezamos. No Evangelho nos narra sobre o sonho do apóstolo Pedro. Chega até ele a notícia de que o centurião queria se converter ao cristianismo e pede para que Pedro fosse à casa dele. E Pedro diz assim, não, eu não vim para os gentios, eu vim para o povo da casa de Israel. Naquela noite ele vai dormir e o que ele sonha? Com um lençol de 4 pontas, cheio de animais exóticos, cobras, lagartos. Quando ele acorda de manhã, ele pensa naquele sonho estranho. De repente, vem novamente para ele dizendo, alguém chega e diz, Pedro, o centurião, deseja a tua presença na casa dele. E Pedro diz, não, diga que eu não vou. Será que Jesus gostaria disso? Se Jesus estava ao lado de todos, do pobre, do rico, do publicano, do fariseu, né? Sem nenhuma distinção. Pedro vai novamente dormir nessa noite, quando ele sonha novamente com o lençol de 4 pontas. Só que uma voz lhe diz, Pedro, não desprezes a ninguém, não rejeites a ninguém. Quando Pedro acorda, lhe batem à porta dizendo, o centurião o espera. E aí Pedro entende que ele não deveria desprezar a quem quer que seja. Ele deveria levar adiante todo o conhecimento que Jesus havia compartilhado com eles. E ele vai. Depois que ele esclarece as dúvidas, conversa com o centurião agradecido e humilde, se coloca de joelhos diante de Pedro. E Pedro, também de forma humilde, diz para ele, levanta, homem, porque eu sou homem como você. Então a gente vê a importância do sonho, mesmo em relação ainda a coisas aqui que nós temos, materiais, e que podemos ser auxiliados
por conta desse encontro que temos no mundo espiritual. Se nós tivermos o nosso olhar, fechado, ideias preconcebidas, preconceito de se abrir para uma ideia nova, nós não haveremos de aproveitar tudo isso, Não haveremos de ser auxiliados de maneira tão rica. E aí a gente também entende que os espíritos, eles nos auxiliam de acordo com as nossas intenções, com mais pureza, com mais inocência, no sentido bom, de estarmos mais abertos para as coisas boas que nos chegam, para aprendizados, renovações que a gente sempre precisa, dia após dia. Aí está o nosso caminho do progresso, da evolução. Finalizando esse tema, tem uma história muito bonita. Ela é simples, mas ela fala muito ao nosso coração. Dizia de um homem, todo dia quando ele saía do trabalho na hora do almoço, ele entrava na igreja. E ele dizia: "Oi, Jesus, o Zé está aqui. O Senhor me auxilia, me ampara, me ajuda nas minhas dificuldades?" E todo dia ele fazia isso, com pureza de coração, com fé. Um dia ele fica doente e está no hospital. Aquele dia ele pensa: hoje eu estou aqui. E de repente ele vê uma figura iluminada diante dele, dizendo assim: "Oi, Zé, sou Jesus. Hoje eu vim te visitar." Então, o que nós vemos? Que de fato, quando nós temos assim mais simplicidade, estamos mais abertos, sem o orgulho, o preconceito, a vaidade, que tanto nos faz mal e nos incomoda, as coisas boas acontecem, coisas que às vezes até a gente nem consegue adentrar, de tão bom que é. Mas a nossa simplicidade permite que elas ocorram, porque nós vamos aceitar, nós vamos querer compreender, vamos querer compartilhar, dividir com os outros que às vezes sofrem por conta ainda da incredulidade, do endurecimento, da mente fechada. E é por isso que Jesus nos fala, que para aquele que traz em si essa simplicidade, mais lhe será dado. Enquanto aquele que é orgulhoso e acredita não pedir nada, não precisar de nada, que nada está acima dele, esse tira-se o que ele pensa ter. Porque na verdade, às vezes, nada tem, ou tem muito pouco. Então, que a gente possa entender que Jesus, quando ele dizia: "Eu vou", para os cegos, dóceis, que já querem enxergar, que pedem para ver, querem ouvir muito mais, e não para aqueles que querem saber tudo, possuir tudo e que não precisam de nada e de ninguém. Então, que fique essa mensagem para nós de fé, de confiança e com a certeza de que a cada momento da nossa vida nós estamos acompanhados. Lógico, dos amigos aqui
que fazem parte da nossa reencarnação, mas de muitos e muitos amigos espirituais que vão se aproximando de nós na medida das nossas intenções, na medida daquilo que temos em nossos corações, de mais ingenuidade boa, de pureza, de mansuetude. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.